Como atletas de elite fazem as emoções trabalharem a seu favor e que lições eles podem nos dar. Olha o tamanho da pressão que esses atletas de elite que trabalham, que fazem. É trabalho, sim, é esporte, mas é um grande trabalho que eles fazem para estar lá e conquistar as medalhas. Imaginem as emoções, se nós, simples mortais, já temos as emoções desequilibradas muitas vezes por pequenas coisas durante o dia. Imagine a pressão que essas pessoas estão lá numa Olimpíadas porque eles ficaram 4, 10, até mais anos praticando, treinando apenas por alguns minutos fazer o seu melhor. E então as emoções precisam estar muito bem alinhadas. Isso é ciência. E se é ciência, somando o Clube de Matemática. A reportagem André Bianaf, da BBC News Brasil em Londres. Aqui começa uma frase da Grey Anatomy. Eu estava viajando na maionese. Estava pensando nas receitas que eu vou fazer quando voltar para o Brasil. Eu pego um monte de receita na internet de comida para fazer, mas eu não faço nenhuma. Tem bolo, tem cookie, tem um monte de coisa. Hoje, não estava pensando em receita, porque assisti muita série ontem. Sonhei com uma série que estava assistindo, a Grey Anatomy. Sonhei que era a médica que estava operando. As frases acima foram ditas pela ginasta Rebeca Andrade, que se tornou a maior medalhista da história do Brasil durante a Olimpíada de Paris 2024. Viraram memes e chamaram a atenção pela capacidade da atleta de focar em outras coisas que vão além dos saltos e piruetas necessários para garantir boas notas em um lugar no pódio. Para especialistas ouvidos pela BBC no Brasil agora, aqui com a grande UEL FM, a atitude de Andrade presta um enorme serviço à saúde mental e à psicologia esportiva e revela como emoções podem trabalhar a favor dos competidores de elite. Mas como eles fazem isso na prática? E é algo que nós, que não praticamos esportes em altíssimo nível, podemos aprender com essas estratégias? Será que nós podemos também aprender um pouco o que esses esportistas fazem com as emoções para trabalharem, para ter um alto rendimento? Para responder essas perguntas é preciso antes entender como o papel dos atletas se modificou ao longo da história dos Jogos Olímpicos. Atletas empoderados como nunca é o tópico. A psicóloga Kátia Rubio, professora de Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, a USP, aponta que é preciso entender a saúde mental do esporte diante de uma perspectiva histórica. Durante um bom tempo, os atletas eram desrespeitados na condição humana. Eles eram vistos como máquinas de produzir resultados e acabavam submetidos a qualquer estratégia para melhorar as marcas de desempenhos, avalia a professora, que também coordena o grupo de esportes olímpicos da USP. Rubio divide a história dos Jogos em alguns períodos. O primeiro vai de 1896 a 1914, quando se inicia a Primeira Guerra Mundial, em que a situação era um pouco confusa e a proposta de um evento do tipo ainda estava bem sedimentada. Depois de 1914, ao fim da Segunda Guerra Mundial, em meados de 1945, as competições já são reconhecidas como algo grande, de caráter internacional. Na sequência, tivemos a época da Guerra Fria, 1948 até 1988, que coincide com a busca pela profissionalização, em que os atletas são mobilizados como ferramentas em prol dos interesses nacionais, para metaforizar uma guerra que não acontecia no campo de batalha, mas caracteriza essa psicóloga. Olha que interessante. No espaço de tempo que dura de 1988 a 2016, ano que a Olimpíada foi realizada no Rio de Janeiro, por exemplo, a pesquisadora observa uma transformação nos jogos. As competições viraram um grande produto e os atletas começam a ser reconhecidos como protagonistas do espetáculo. Nada mais, nada menos, né? A questão aqui já não são os interesses nacionais, mas sim o interesse pela marca olímpica, praticamente, diz ela. Para Rubio, esse período sofreu um esgotamento a partir de 2016, e as duas Olimpíadas que ocorreram depois, Tóquio 2021 e agora Paris 2024, são marcas para uma mudança profunda no posicionamento dos protagonistas do espetáculo. Os atletas começam a exigir respeito e não querem mais ser vistos como um produto, uma commodity, dentro de um sistema. Nos Jogos de Tóquio e Paris, eles estão mais empoderados do que nunca, acredita a pesquisadora. Um dos episódios que ilustra essa transformação recente
envolve a ginasta americana Simone Biles, que em 2021 se afastou das competições parlamentares por questões relacionadas à saúde mental. A decisão causou um choque, já que ela era uma das grandes estrelas daquela Olimpíada, e motivou toda uma discussão sobre o papel psicológico no desempenho dos atletas. Daí, ela volta agora em 2024 em Paris e dá o show, completa Rubio. Os atletas hoje têm poder sobre si mesmos. Há pouco tempo, as instituições determinavam o rumo da vida deles. Para a especialista, esse processo está relacionado a uma parte do trabalho da psicologia esportiva. Nos tempos da Guerra Fria, a psicologia enxergava os atletas na condição de máquinas. Atualmente, dentro da chamada psicologia social do esporte, os competidores são vistos em um primeiro lugar como seres humanos. Para que tenham um bom desempenho, os atletas precisam se reconhecer como indivíduos dentro dos seus limites e potencialidades, para que possamos trabalhar em busca do objetivo, explica Rubio. Quando a Rebeca fez as declarações sobre receitas, ela presta um serviço imenso à psicologia. Ela mostra como os atletas não são ratos de laboratório para passar um pretenso tempo de treinamento mental. Tópico: o controle das emoções em prol da vitória. A abordagem psicológica mais atual usa algumas técnicas para aumentar a concentração ou controlar a ansiedade nos treinos e nas partidas de eventos oficiais. Agora aqui o ouvinte da UFM tem que ficar bem atenção, porque vejam só, vai falar um pouco das técnicas que eles usam para ter o foco naquele momento, para dar o melhor de si. Isso pode ser usado em uma prova, pode ser usado em qualquer situação da vida cotidiana nossa. Olha que interessante. No meu entender, esses objetivos são alcançados hoje em dia por um processo que envolve o autoconhecimento, diz Rubio. A psicóloga clínica e esportista Fernanda Fagiani, professora da Pontífica Universidade Católica do Rio Grande do Sul, a PUC-RS, concorda. Dentro da clínica, trabalhamos para ajudar o atleta a identificar o que ele está sentindo e reconhecer os efeitos disso no seu corpo, explica ela. Isso permite que se perceba determinadas emoções que podem atrapalhar o desempenho. Complementa a especialista, que também integra o grupo de pesquisa dos estudos olímpicos da PUC Rio Grande do Sul. As técnicas usadas por psicólogos ajudam os esportistas a focar no presente, no aqui e no agora. Essas ferramentas permitem que eles tenham a atenção 100% voltada ao que precisam fazer naquele momento para atingir determinados objetivos, como, por exemplo, realizar um saque perfeito ou encadear os movimentos precisos para atingir uma boa velocidade e ultrapassar os adversários. Também tentamos diferenciar o que está no controle do atleta e aquilo que foge da atuação dele, como a torcida, o adversário, a imprensa, conta Fagiani. Para os momentos de ansiedade, o competidor aprende a observar sinais físicos, como taquicardia, a falta de ar, e fazer alguns exercícios básicos de respiração para ter calma e, eventualmente, até domar as batidas do coração. Outra tática comum na psicologia esportiva é a estratégia da visualização. Tentamos recriar imagens, cenários, movimentos e rotinas que o atleta gostaria que acontecesse ou que ele já fez, explica a professora da PUC do Rio Grande do Sul. Em alguns casos, o indivíduo fecha os olhos e refaz essas cenas na cabeça como uma forma de reforçar o que precisa ser feito para ter sucesso. Fagiani diz que a tática de Rebeca Andrade de focar em coisas que vão além do esporte, como receitas ou seriados, também é algo muito importante. Não posso te garantir que isso seja um trabalho entre ela e a psicóloga que a acompanha, mas pensar em outras coisas além da competição é uma estratégia inteligente, saudável e eficaz para diminuir a ansiedade sem perder a concentração, avalia a professora. E isso permite que ela avalie a pressão entre a competição mais relaxada. Aliás, Fagiani fez parte do projeto de que traduziu para o português um instrumento de avaliação de saúde mental de atletas elaborado originalmente pelo Comitê Olímpico Internacional, o COI. Os atletas possuem um esquema especial de descanso, sono, treino e alimentação. Portanto, as ferramentas psicológicas que avaliam o público geral não são tão precisas quanto aplicadas em esportistas, compara ela. Esperamos que esse material nos ajude a futuramente acompanhar nossos atletas de uma forma ainda melhor, anteve ela. Rubio acrescenta que o acompanhamento dos competidores existe um ajuste muito fino. Os atletas buscam o melhor de si todos os dias, mas precisamos lembrar que existem limites.
Tempos em que tomar cuidado para não exagerar nos treinos e cair no estado de burnout, pondera ela. Aliás, a especialista lembra que o burnout, muito usado hoje em dia para descrever o esgotamento físico e emocional relacionado ao ambiente de trabalho, veio justamente da psicologia esportiva. Reconhecer os próprios limites é um primeiro passo. Outro é desafiar esses limites sem ultrapassar aquela linha do estouro, completa ela. Os atributos de um campeão. Mas, será que existem algumas características psicológicas que diferenciam um atleta olímpico? Há uma espécie de perfil mental que torna obcecados na busca pela excelência e pelos pódios? Pergunta. Como parte de um projeto de pesquisa que já dura 20 anos, a professora Rubio teve a oportunidade de entrevistar 1.400 homens e mulheres que representaram o Brasil nos Jogos Olímpicos ao longo da história. Uma marca comum em todos eles é essa determinação em busca de um sonho, resume ela. A psicóloga vê nos relatos desses indivíduos algo parecido ao mito do herói. Quando crianças, ainda muito jovens, eles são reconhecidos por terem alguma habilidade diferenciada. Daí diz: você pode se tornar um atleta olímpico. Relata ela. Pensar em uma coisa dessas no Brasil, e diante de toda a falta de estrutura esportiva, especialmente nos rincões do país, pode parecer até um delírio para muita gente. Após esse chamado, essas pessoas iniciam uma trajetória. Geralmente, o chamado é mais forte do que as adversidades. Muitos atletas que disseram que na cidade onde moravam não havia condições para treinar ou competir e eles decidiram fazer uma outra coisa da vida. Mas, de repente, eles notavam que não estavam felizes. Conta a Rubio. Muitos, então, partem para uma grande aventura em busca de um clube. Depois vão para as seleções nacionais e, eventualmente, chegam aos Jogos Olímpicos, diz a pesquisadora. Um estudo realizado por diversas instituições canadenses tentou desvendar quais são as características mais relevantes para os esportistas que buscam a excelência. Após analisar tudo que havia sido publicado sobre o tema, os autores do trabalho publicado em 2021 criaram o chamado perfil Medalha de Ouro da Psicologia Esportiva, que reúne as competências mais importantes para um atleta de alto nível. Esses atributos são divididos nas categorias ouro, prata e bronze, em alusão às medalhas de acordo com o nível de importância que eles têm. Na categoria ouro, que engloba as habilidades fundamentais, estão a motivação, a confiança e a resiliência. O que é a motivação? A motivação, as razões para a pessoa querer alcançar determinado objetivo. O que é a confiança aqui? Quando o atleta acredita que consegue fazer determinadas coisas. A resiliência é a capacidade de reagir e de se adaptar às adversidades. Essas informações, aliás, vai ao encontro do que a professora Rubio mencionou sobre a busca de sonhos tão comum entre os esportistas. A autoconsciência, a introspecção e o entendimento do seu estado interno, a regulação emocional, o ato de lidar com o estresse e com as pressões internas e externas. Controle de atenção, a capacidade de focar no que realmente importa, sem ligar para o adversário, a torcida ou outros fatores externos. Por fim, a categoria bronze abarca as habilidades de relacionamento interpessoal, a relação entre atleta e treinador, a liderança, trabalho em equipe e a comunicação. O balanço geral após as Olimpíadas. Mas, e se, mesmo com todo esse trabalho, a medalha não vem? Como fica a cabeça dos atletas que se preparam por anos e não conseguem o resultado que tanto almejaram? Com o fim dos jogos, o esportista e a categoria da psicologia realizam uma avaliação dos resultados. O que deu certo, o que não funcionou, o que precisa ser trabalhado mais para frente. Temos atletas que não conseguiram medalhas, mas fizeram a melhor marca das suas carreiras, ou seja, há uma vitória dentro daquela derrota. Para aqueles que perderam porque não conseguiram fazer o seu melhor, esse é o momento de descobrir os motivos por trás disso e elaborar o que significa essa derrota. É preciso internalizar o que aconteceu para que o atleta consiga se reconhecer naquilo que falhou, completa a psicóloga. A vitória, por outro lado, também pode representar um certo perigo. Primeiro, é preciso gozar a conquista. Muitas vezes, o atleta não tem tempo de festejar o que ganhou, diz Rubio. Passada a comemoração, é hora de fazer os planos para o próximo ciclo. Muitos competidores de alto nível dizem que,
Mais difícil que ganhar é manter-se em primeiro lugar e encontrar a motivação para isso, observa a querida professora. O que podemos aprender de fato, então, com isso tudo? Para Rubio, há pelo menos 3 coisas que os participantes de Olimpíadas podem ensinar para a população em geral. A primeira delas é que, todos os dias, você deve pensar no que fazer da vida. Se o atleta não tem uma motivação ou convicção de que deseja treinar para buscar o seu melhor, ele nem levanta da cama, diz ela. Para a professora, essa motivação envolve ter um prazer imenso naquilo que você faz. Eu já vi muitos profissionais de outras áreas que eram infelizes no trabalho, mas são raríssimos atletas que não estão satisfeitos. Observe ela. O segundo aspecto envolve a disciplina. Essa é uma característica central na vida do atleta. A capacidade de planejar e ter disposição de buscar sempre o melhor de si. E isso não tem a ver com competir. Buscar o melhor não está relacionado ao outro, mas a si mesmo. Quem a diferencia é ela. Em primeiro lugar, a psicóloga chama a atenção para aquilo que se considera um grande tabu do momento contemporâneo, a derrota. Não conheço nenhum atleta que ganhou sempre, e isso é uma questão que devemos trazer para nossas vidas, como aprender com as derrotas, por exemplo. Pergunta ela. Já Vagigiani cita o exemplo dado por 2 medalhistas brasileiras nos Jogos de Paris, Raíssa Leal, bronze no skate street, e a própria Rebeca Andrade deram diversas declarações que enfatizaram o apoio psicológico que receberam. Há também os casos de Gabriel Medina, bronze no surf, e da própria Suzane Biles, multimedalhista pelos Estados Unidos. Ambos chegaram a se afastar de competições importantes nos últimos anos para cuidar da cabeça, digamos assim, e brilharam nas competições olímpicas de 2024. Espero que em todos esses exemplos ajude a reforçar a importância da saúde mental, não só nas competições, mas na vida das pessoas, que, como diz aqui a psicóloga da PUC. O acompanhamento psicológico não é importante só em momentos de crise e não resolve os problemas do dia a dia e à noite, do dia para a noite. Trata-se de um trabalho de longo prazo. Espero que essa se torne uma das grandes lições deixadas por esses Jogos Olímpicos, conclui aqui a professora. Olha o tamanho desse artigo, gigantesco, maravilhoso. Eu aqui gostei muito de ler um científico, claro. Esporte, números, tudo é coligado. Tudo é muito bom. Aqui eu somando o Clube de Matemática e eu fico por aqui, espero que tenham gostado. Entre na UEL-FM, nossas redes sociais, que é @UEL-FM, tanto no Facebook como no Instagram. Deixe sua pergunta, ouça a UEL 107,9. Deixe no seu carro, deixe onde for, que é o melhor canal de cultura e educação que nós temos aqui na região de Londrina. Forte abraço a todos, aqui eu sou Ronan Botelho e eu aguardo você na Amazon, nossos livros, mas também aguardo nossas redes sociais, que é @RonanWBotelho ou Ronan Botelho. Só nos procurar, faça sua pergunta e estaremos sempre disposto a responder ou até, quem sabe, fazer um debate, sem nenhum problema. Forte abraço a todos e até a próxima.